E hoje é dia de atualização e aporte na nossa carteira pública. Para quem não sabe, no início de 2022 eu iniciei do zero a montagem de uma carteira de investimentos. Todos os meses eu venho aqui e invisto na prática R$500 mais os dividendos e mostro como eu tenho feito o balanceamento dessa carteira. Mostro para vocês mensalmente onde eu estou investindo, para que vocês entendam como funciona a montagem de uma carteira de investimentos na prática. Então nesse quadro você vai aprender de fato a diversificar e montar uma boa carteira de investimentos por longo prazo. Porque aqui nessa carteira nós temos renda fixa, nós temos ações, nós temos fundos imobiliários e também temos investimentos no exterior. Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o aporte do mês de novembro na prática, onde ele será direcionado, onde eu estou enxergando aqui as maiores oportunidades do momento. Vou mostrar para vocês toda a estrutura da carteira, como está a rentabilidade em comparação aos principais índices de mercado, quais são os ativos, os principais ativos que estão trazendo maior retorno para a nossa carteira. E vou falar também principalmente sobre a evolução dos dividendos. Nesse mês de novembro nós batemos o recorde de recebimento mensal de dividendos na carteira, porque a gente investe, reinveste todos os meses é exatamente para isso, para ao longo do tempo, ao longo dos anos, essa renda passiva ir crescendo e que no futuro essa renda passiva seja suficiente para custear todo o nosso custo de vida e então atingir a tão sonhada liberdade financeira. Mas para que você consiga atingir essa liberdade financeira um dia, você precisa de conhecimento, você precisa de estratégia para montar uma carteira, saber exatamente como selecionar bons ativos, manter-se focado ao longo dos meses, ou seja, investir todos os meses e fazer isso por um longo período de tempo. E com o aporte de hoje a gente vai ficar muito perto e talvez até passar dos R$20.000 investidos. Então por isso eu vou deixar o link aqui da playlist com todos os episódios desde o primeiro, para caso você queira voltar e assistir os episódios anteriores. É muito importante porque em cada episódio, além de fazer esse balanceamento, além de fazer esse aporte na prática, eu sempre trago ensinamentos importantes que eu tenho certeza que vão te ajudar aí na montagem da sua carteira de investimentos. Porque ver uma montagem na prática, ver uma pessoa com experiência mostrando de fato o jeito certo de montar uma carteira de investimentos faz toda a diferença. Bora pra prática, bora pro nosso aporte do mês de novembro, o penúltimo aporte do ano de 2024. Então vamos lá, bora pra prática. Estou aqui no meu dashboard no site Status Invest. O Status Invest, além de ser um site importante que a gente utiliza para analisar os ativos, verificar os fundamentos das ações, dos fundos imobiliários, ele tem uma grande utilidade para a gente organizar e consolidar a nossa carteira de investimentos. Porque à medida que sua carteira vai crescendo, se você deixa tudo na corretora, se você utiliza só a corretora para controlar os seus ativos e fazer o rebalanceamento, fatalmente sua carteira vai ficar totalmente desorganizada. Então a gente utiliza esse tipo de site. Eu gosto muito do Status Invest, gosto muito do Investidor 10. Ele serve justamente para consolidar, organizar toda a nossa carteira, para a gente saber exatamente qual é a nossa composição, qual que é a porcentagem que a gente tem em cada classe, qual é a rentabilidade exata, quanto a gente está recebendo mensalmente de dividendos, qual é o patrimônio total. Então ele possui funcionalidades que a corretora não vai nos dar. Então eu aconselho sempre a vocês utilizarem. Aqui, por exemplo, a gente tem a rentabilidade no último ano que está em 15%, a rentabilidade nos últimos 12 meses, a composição nas principais classes de ativos, o patrimônio, né, a evolução patrimonial. A gente está com um patrimônio investido de R$19.309, a gente vai investir aqui quase R$600, então a gente vai se aproximar sim dos R$20.000 investidos. E aqui também tem os proventos, quando a gente já recebeu e vai receber no mês atual. Por exemplo, no mês anterior a gente recebeu R$72 e esse mês a gente vai receber um total de R$94. Indo aqui para rentabilidade, vamos dar uma olhadinha. Eu fiz questão de colocar aqui todos os principais indexadores para a gente comparar como está a rentabilidade da nossa carteira, e a gente vê aqui que a nossa carteira teve uma rentabilidade nos últimos 2 anos de 29%, o Ibovespa, que é o principal índice de ações, de 19%, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, quase 12%, o CDI 25%, lembrando que a gente está num período de alta da Selic, ou seja, alta do CDI. Então bateu o CDI nesse curto prazo que a gente está tendo taxas altas, que a gente está tendo uma elevação da taxa Selic, é realmente mais difícil.
Então, você que está começando agora, você não precisa ficar tão preocupado com isso. Nossa, eu tenho que bater o CDI. Nossa, eu tenho que bater o Ibovespa. Calma, isso vai acontecer de maneira natural ao longo do tempo, à medida que sua carteira for evoluindo. E aqui a gente está batendo todos os índices de mercado. E em relação ao IPCA, também a gente está bem acima. O IPCA foi de 9,81% e nossa carteira foi de quase 30%. Comparando então ela só com o Ibovespa, a gente vê a questão da volatilidade. Nossa carteira ela tem uma volatilidade muito menor em relação ao Ibovespa, justamente porque é uma carteira bem diversificada, bem balanceada. Nós estamos presentes nas principais classes de ativos, como ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e renda fixa. Então, como a gente está tendo um momento de baixa nas ações, baixa nos fundos imobiliários, justamente por quê? Porque a taxa Selic está subindo, nossos investimentos em renda fixa conseguem segurar um pouco a rentabilidade da carteira, e os investimentos no exterior, ao contrário da bolsa brasileira, a bolsa americana está bombando, está batendo recorde atrás de recorde. E isso acaba elevando a nossa rentabilidade e mantendo nossa carteira com uma volatilidade bem menor em relação ao Ibovespa. Tá vendo a importância de você diversificar de forma estratégica? Porque quem tá ali, por exemplo, exposto apenas a fundos imobiliários, a ações, no curto prazo está tendo uma rentabilidade absolutamente negativa. E no nosso caso, como a gente tem duas classes em quedas e outras duas classes no positivo subindo, que é a renda fixa, que é o Tesouro IPCA e principalmente ETF no exterior, porque além da bolsa americana tá subindo bastante, subiu muito no último ano, o dólar não para de subir também. Então nossos investimentos no exterior estão sendo impulsionados de duas formas. À medida que o dólar vai se valorizando, isso puxa a rentabilidade para cima, e principalmente pela valorização dos ETFs que a gente possui lá no exterior. Eu te convido para se inscrever aqui no canal, e se esse vídeo te agregar de alguma forma, e eu sei que vai, deixe seu like, deixe um comentário também, compartilhe aí com seus amigos, no grupo da família, no grupo de amigos, porque além de te ajudar, vai me ajudar e vai ajudar as pessoas com quem você vai compartilhar esse conteúdo. Indo aqui para nossa composição, para nossa macro alocação, que nada mais é do que qual é a porcentagem que a gente possui em cada classe, a gente vê que atualmente a gente está com 27% em ações, 28% em FIIs, 18% no Tesouro IPCA e 27% no exterior. E qual que é a nossa carteira meta? Você precisa ter em mente a sua carteira meta, ou seja, qual que é a porcentagem que você quer ter em cada classe de ativo. E aqui o nosso objetivo é ter 30% em ações, 30% em fundos, 15% no tesouro e 25% no exterior. Então você percebe que ETF no exterior está acima da nossa meta, Tesouro IPCA está acima da nossa meta e ações e fundos imobiliários estão abaixo da nossa meta. Então o que eu vou fazer para rebalancear essa carteira? Eu vou dedicar a maior parte do aporte nas classes de ativos que estão para trás dos nossos objetivos. E coincidentemente são as classes de ativos que estão em queda, que estão abrindo grandes oportunidades nesse momento. Porque boas ações que estão crescendo o lucro e mesmo assim o preço está caindo por motivos alheios em função da subida da taxa Selic. Isso acaba fazendo com que parte dos investidores migrem da renda variável para a renda fixa. Isso acaba abrindo grandes oportunidades na renda variável, porque como eu disse, bons fundos imobiliários que continuam com bons fundamentos, bons imóveis, bons inquilinos, pagando ali aluguéis todos os meses normalmente, grandes empresas continuam lucrando, melhorando seus lucros e mesmo assim o preço está caindo. Esse é o cenário ideal. Por quê? Porque quando esse cenário se inverter, e vai se inverter, a previsão é que isso comece no ano que vem, a taxa Selic vai começar a cair e vai ocorrer novamente uma migração de investidores para a renda variável, impulsionando assim as nossas ações e nossos fundos. Então, esses R$590 que a gente tem para investir, nós vamos dedicar a maior parte para ações e maior parte para fundos. Novamente, não vamos investir no exterior, justamente porque no exterior não para de subir. Essa semana o S&P 500, que é o principal índice de ações americanas, bateu o novo recorde. Então a nossa porcentagem, a nossa exposição ficou um pouco acima. Porém, eu vou dedicar também uma parte novamente, assim como eu fiz no mês passado, ao Tesouro IPCA. Porque o Tesouro IPCA vem batendo recorde atrás de recorde. A gente investe aqui no Tesouro IPCA 2029 e a rentabilidade do Tesouro IPCA, ela está atrelada ao quê? Ao IPCA, ou seja, ao índice de inflação, quanto o IPCA rendeu no período, mais uma taxa fixa. E essa taxa fixa bateu o recorde recentemente, indo a 7%. Então você ganhar pelo prazo de
5 anos IPCA mais 7% de forma extremamente segura, porque a partir do momento que você compra o título IPCA mais 7, você fixa essa taxa, esse 7% até o final. Então é um ganho real, um ganho acima da inflação de 7%, o que a gente não vê aqui no mercado brasileiro há muitos anos. Então eu enxergo uma grande oportunidade também na renda fixa, então não posso deixar passar mais uma vez. Então eu vou fazer mais um pequeno aporte no Tesouro IPCA, apesar da gente estar um pouco acima da nossa meta, que é 15%, mas isso não tem problema. Vou comprar um pouquinho, depois eu volto a rebalancear a carteira. E se você quiser realmente aprofundar, saber exatamente como funciona a nossa metodologia de seleção de ativos, como a gente estrutura uma boa carteira de investimentos, tanto em ativos no Brasil quanto no exterior, eu te convido também a clicar no link aqui abaixo e conhecer a mentoria Clube Invest. Lá você vai ter todo o meu direcionamento, o direcionamento da minha equipe, uma estrutura completa para você aprender do absoluto zero a se tornar um investidor completo, com total autonomia para montar sua própria carteira de investimento, porque isso faz toda a diferença. E agora vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos proventos, na nossa evolução. Como eu falei para vocês, no mês de novembro a gente bateu o recorde de R$ 94 de recebimento. Vamos dar uma olhada aqui no histórico desde o início, essa escadinha. É importante você ver essa evolução do recebimento de dividendos. No nosso primeiro mês a gente recebeu R$ 1,34. Então você vai começar recebendo pouco mesmo. À medida que você vai investindo todos os meses, reinvestindo os dividendos, isso vai crescendo. Um ano depois que a gente começou a nossa carteira, a gente já estava recebendo uma média de R$ 20. Um ano depois, no início de 2024, no início desse ano, a gente estava recebendo entre 50 e 60 reais. E agora no penúltimo mês do ano a gente já recebeu quase 100 reais em um único mês. Aqui embaixo a gente tem a relação de todos os ativos que nos pagaram nesse mês. A gente tem Copel, Porto Seguro, Taesa, Caixa Seguridade. Então várias empresas pagaram, além dos nossos fundos imobiliários que pagam todos os meses. Então desde o início a gente já soma um total recebido de dividendos na carteira de R$ 1.090. Agora indo aqui para essa parte do patrimônio, eu quero mostrar para vocês, justamente eu vou mostrar o porquê, quais são os ativos que eu vou comprar, porque aqui a gente vai conseguir ver a estruturação da nossa carteira. Por exemplo, nossa carteira de ações, nós possuímos atualmente 9 ações. Vamos estruturar aqui pelo patrimônio, da maior posição para a menor. A nossa maior posição atualmente é Porto Seguro, é uma empresa que valorizou bastante na nossa carteira, 65%. Temos aqui Caixa Seguridade, temos aqui Sanepar também, Taesa, Itaúsa, Copel, que também valorizou bastante. Mas as nossas últimas 3 posições, que são uma das únicas que estão negativas, né, que é Santander, Fleury e Banco do Brasil, que foi a última empresa que eu adicionei na carteira. Então por isso que Banco do Brasil é a nossa menor posição, com apenas R$ 151 investidos, enquanto as outras estão ali entre 500 e 700 reais. Então o que eu vou fazer para buscar esse rebalanceamento em relação a ações? Eu vou utilizar ali de cerca de 150 a 200 reais desse valor, desse aporte, para comprar ações. E eu vou dedicar a maior parte a quem? Ações do Banco do Brasil, justamente para dar um equilíbrio e também porque eu estou enxergando um momento muito legal para investir nessa empresa, porque Banco do Brasil vem batendo recorde atrás de recorde de lucro e mesmo assim as ações estão caindo. E Banco do Brasil é um dos melhores bancos, um dos bancos mais eficientes do nosso país. Vejam bem Banco do Brasil aqui, pessoal. Uma ação está custando R$ 25,67. O nosso preço médio está em R$ 26,91. Então nós vamos baixar um pouquinho esse preço médio. E se a gente for olhar o preço atual de Banco do Brasil, está em patamares ali próximo a de um ano atrás. Final do ano passado estava custando ali 25, 24, 25 reais. E se a gente for olhar os resultados de Banco do Brasil, até o momento a empresa já alocou 24 bilhões e ainda falta o último resultado do último trimestre. Então provavelmente o Banco do Brasil vai bater o recorde do ano passado, que foi de 33 bilhões. Então vejam bem, uma empresa que está melhorando seus resultados, porém o preço está caindo. Isso é o cenário perfeito para você se tornar sócio de empresas lucrativas, empresas como o Banco do Brasil, que já se provaram no tempo. Indo aqui para nossa carteira de fundos imobiliários, a gente percebe que a carteira de fundos imobiliários está bem mais negativa. Praticamente todos os nossos fundos imobiliários estão no negativo, só o KNCR que está no positivo. Realmente os fundos imobiliários estão sofrendo muito mais do que as ações, estão sentindo muito mais esse aumento da taxa Selic do que as ações. Mas como eu falei
falei para vocês, bons fundos imobiliários continuam ali entregando seus dividendos todos os meses, continuam ali com bons imóveis, bons inquilinos, muitos deles continuam crescendo, ou seja, construindo e comprando mais imóveis, e isso, como eu disse, é o cenário perfeito, porque quando se inverter esse cenário, os fundos vão voltar a subir e a gente está aproveitando aqui para aumentar a posição. Então a maior parte desse aporte, mais uma vez, vai para fundos imobiliários. E eu vou comprar cotas dos dois últimos fundos que a gente adiciona na carteira, que foi o HGCR e o HGRU, e também vou comprar uma cota de KNRI, que para mim é um dos melhores fundos, dos fundos mais consolidados aí da nossa bolsa, e vem tendo uma queda forte. E como eu falei para vocês, vou comprar mais um pouquinho do Tesouro, né? Vou comprar ali cerca menos de R$100, só para não deixar também passar essa oportunidade de Tesouro IPCA mais 7. E em relação ao ETFs no exterior, a gente não vai mexer, como eu falei para vocês, a nossa carteira no exterior está indo muito bem, obrigado. O nosso VO, que é o ETF que replica o índice S&P 500, está com uma rentabilidade de 44%. Nosso preço médio de compra é de $380 e o preço atual está 550. O VNQ está indo muito bem também, que é o nosso ETF de REITs. O REITs, para quem não sabe, são os primos, né? São como se fossem os nossos fundos imobiliários. Está com uma rentabilidade de mais de 20%. O nosso preço médio é $81 e atualmente ele está quase ali batendo $100. Então por isso está em 27% acima da nossa meta, que é de 25%. E aqui estão todos os aportes, né? Todos os ativos que a gente comprou hoje, né? Tesouro IPCA, ali cerca de R$100. BB Banco do Brasil, 5 ações, com o valor restante sobrou ali pouco mais de R$5. Eu comprei uma ação de Sanepar, que era a única ação, para não deixar o dinheiro em conta, que era a única ação que dava para comprar, e os nossos 3 fundos imobiliários, HGCR, uma cota, HGRU, uma cota, e o KNRI, uma cota também. E assim ficou a nossa carteira após o aporte do mês de novembro de 2024. Como eu falei para vocês, a gente encostou ali nos R$20 mil investidos. Ações a gente se manteve ali com 27%, fundos imobiliários a gente pulou para 29%, estava com 28%, foi para 29%, então estamos quase na nossa meta, que é 30%. Tesouro também se manteve ali nos 16%, e ETF no exterior caiu um pouquinho, né, justamente porque a gente não investiu, e como investimos nas outras classes, saiu de 27% para 26%, aproximando também da nossa meta, que é 25%. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um aporte aqui na prática que eu mostro para vocês todos os meses. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, não é para simplesmente você pegar aqui e copiar os ativos que eu estou investindo. Você precisa montar isso, estruturar isso com estratégia, fazer sua própria análise para você saber se faz sentido para você ou não. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!